Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta aqui, vosso servo, pela graça e pela misericórdia de Deus, e hoje pela essência do Espírito Santo, que eu preciso muito. Confesso para vocês que sem Ele isso aqui não seria possível. Mas eu me sinto grato a Deus por estar voltando hoje aqui para tratar mais uma vez hoje da terceira lição, que envolve esta lição linda, cujo título é o verdadeiro pentecostalismo. Fala sobre a atualidade da doutrina e ao mesmo tempo a atuação do Espírito Santo. Esse é o título dessa lição, que ainda está quente. E eu acredito que vai continuar quente até a última lição, a 13ª lição, são 13, até a última, isso aqui vai estar pegando fogo. Hoje, então, particularmente, a lição de hoje é uma das mais quentes, então. Quentes em todos os sentidos. Tá? Quente no sentido de batismo e fogo, literalmente, quanto quente no sentido de discussões teológicas. Pois é uma verdade. Por quê, pastor? Bom, a gente sabe que nós nos dividimos em dois grupos praticamente, né? Que são os pentecostais e os tradicionais. Nós acreditamos piamente na ação, no poder, na presença do Espírito Santo, desde Atos dos Apóstolos até hoje. A gente acredita nessa atuação, a gente vê essa manifestação. Tá? Somos testemunhas dessa manifestação, desse movimento, e os nossos irmãos tradicionais, eles não têm a mesma visão que a gente. Tá? Eles falam que foi lá para aquele dia, tá? Nós já temos o Espírito Santo, está tudo certo. Isso aqui não desmerece, tá, o fator salvação, não desmerece, pelo contrário. A nossa visão, independente de pentecostal e tradicional, é de que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, Rei, Mestre e pronto. A partir do momento que a gente acredita que Jesus é Senhor e Salvador, está tudo certo. E acredito, mesmo eles acreditando somente dessa forma, eles também são alcançados como nós também o somos. Da mesma forma como o Senhor nos agracia com o fator onde o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, eles também, todos nós. Tá? Não faço isso aqui para desmerecer ninguém, pelo contrário, é só para a gente ter uma noção mais forte da lição que a gente vai estudar, tá bom? Temos os tradicionais, temos aqueles que não aceitam o batismo pelo Espírito Santo, tá? E a gente vai falar sobre isso, eu espero falar sobre isso nessa lição. Tá? Já de antemão, eu quero aqui agradecer a direção da IBD, nossa superintendente Deise Siciliano, nossa primeira superintendente, e o nosso segundo superintendente, pastor Ricardo. Tá? Muito obrigado a vocês dois, beijo no coração de vocês, a equipe de vocês, tá? O diácono Roberto, a nossa querida irmã Célia, tá? Muito obrigado, vocês formam uma equipe linda, maravilhosa, beijo no coração de vocês, e obrigado pela cooperação de vocês, pela ajuda de vocês, tá? Pelo que a EBD está fazendo hoje a nível de crescimento e, claro, de apoio, que era o que a gente sempre queria que acontecesse. A gente queria uma simbiose entre EBD e seminário e EBD, e hoje a gente vê essa simbiose completa. Eu vejo uma Deise dentro do Ibadelve, tá? Da mesma forma como ela faz questão de me jogar dentro da EBD, entendeu? E isso é muito importante, isso é demais. Muito obrigado, Deise, muito obrigado por você nos ajudar a conscientizar os professores do nosso ministério a estarem hoje cursando dentro do nosso seminário Novos Horizontes. Meus novos alunos, sejam muito bem-vindos. Tá? E, claro, não posso deixar de agradecer, claro, ao meu pastor, presidente, pastor José Carlos. Pastorzão, muito obrigado. Tá? Diminui um pouco a cobrança aí, reverendo. Mas amém, louvado seja Deus. E vamos ao que interessa, tá bom, gente?
Bom, como eu disse para vocês, hoje a lição de número 3 desse trimestre lindo que estamos estudando. E o tema da lição é o batismo com o Espírito Santo. Tema este que, como acho que já mencionei, não sei, se não fiz, faço de novo. E agora, dizendo que tem sido um dos temas muito debatido. E há uma necessidade muito grande da gente falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Muito grande. Tá bom? E a lição hoje traz aí então esse tema lindo. Vamos lá para ela, né? O nosso textual está aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, e diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha que coisa. A verdade prática vai dizer: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Coisa linda. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Lindo demais isso aqui. Lindo demais. Nossa leitura diária, vamos ser sucinto, né? Ela está bem misturada, está em Lucas, João, Mateus, Atos e primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está bem misturada. Então automaticamente ela já força você ir ao assunto, tá? Que o autor coloca aqui como tópico de apresentação. Vamos lá. Lucas 24, 49, ele traz para nós a primeira realidade. O batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. Quando a gente lê Lucas 24, 49, a gente vê Jesus dizendo: fique em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido do poder. Então, pronto, fechou. Na terça, João 1,33, ele fala que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Essa é uma verdade afirmada também pelo próprio João mesmo, lá em São Mateus capítulo 3, João o batizador, né? Capítulo 3, versículo 11, onde ele batiza em água, mas ele aponta dizendo que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava fazendo referência a Jesus Cristo. Muito bem, há uma diferença inconfundível entre Há uma diferença inconfundível entre batismo em água e batismo no Espírito Santo. Sim, batismo em água para arrependimento, para confissão, tá? Para aceitação. Batismo no Espírito Santo para revestimento, capacitação. Muito bem, Atos dos Apóstolos 38 e 39, ele coloca aqui em evidência uma promessa para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Por que ele diz isso? Porque o contexto apresentado, os textos apresentados, vai colocar que esta promessa do Espírito Santo é para todos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. É isso, ok? E as línguas são sinais físicos e iniciais do batismo com o Espírito Santo. Aqui ele coloca para a gente o que acontece tanto na casa de Cornélio como o que acontece na descida do Espírito Santo. A primeira evidência dessa manifestação, a primeira evidência literalmente dessa manifestação, dessa descida, desse poder, é as línguas que foram ali vistas por todos, ok? Então, as línguas são os sinais físicos, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso até quando a gente chegar lá para falar, porque tem alguns segmentos que eu falo lá. Vamos lá. A manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. Coisa linda isso aqui. Bom, a gente tem pauta, a gente tem versículos, a gente tem provas que realmente isso aqui é uma verdade incontestável, tá bom? E aí a gente chega à nossa leitura bíblica em classe. Quando a gente chega nela, a gente se depara com uma leitura muito bonita, muito linda, tá? Que vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Bom, é lindo demais isso aqui. A começar pelo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? O que Jesus havia falado para eles: fica lá. E eles estavam dentro do templo agora. Vamos lá. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Coisa linda isso aqui. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que
que falassem. Coisa linda, 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 linda demais, pelo amor de Deus. E em Jerusalém estavam habitando os judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Coisa linda. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos eles galileus ou judeus, na sua tradução, dependendo, tá? Não são todos eles galileus? Sim. Meu Deus do céu. Não são galileus todos esses homens que estão falando? São. Olha a coisa linda. Como os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como, pois, os ouvimos cada um falar na nossa língua de origem? Como pode isso? E aí, o autor aqui retrata para a gente aproximadamente 17 nações, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Ou o que isto quer dizer? Vamos lá. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados, estão embriagados. Bom, vamos lá. Vamos direto para os objetivos, para a gente não ficar preso na leitura e acabar, né? A leitura prende a gente. Vamos lá. Os objetivos são: o primeiro geral, conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos: conceituar o batismo no Espírito Santo, número 1. Mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, número 2. Destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, número 3. Ok? Muito bem. E aí a gente vai para a nossa introdução. Mas antes de chegar na introdução, tem aí o interagindo com o professor. Professores, preste atenção nesse tópico aqui, tá? Ele começa dizendo que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da nossa salvação, tá? E esse batismo com o Espírito Santo, ele faz com que o crente venha buscar uma aproximação maior com Deus. O batismo com o Espírito Santo nos aproxima mais de Deus, tá bom? E ele vai colocar aqui em evidência o que está dentro da nossa introdução. Por isso que eu vou direto para a introdução e vou deixar vocês com o resto do interagindo, tá bom? Dentro da introdução ele vai falar que o movimento pentecostal ou o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal, tá? Exageradamente intelectualizada, tem que falar devagar porque senão não rola aqui a língua, tá? Do comportamento cristão. Tá? Por que ele fala isso aqui? É uma oposição a essa formalidade intelectual. É uma oposição a esses pensamentos formalistas. É uma oposição a esses elementos que não conseguem entender o quão maravilhoso é a experiência de viver na dependência sob, tá? O Espírito. Não consegue entender. Experiência essa que vem como capacitação, como força, como revestimento, pelo amor de Deus. Tá? Deixa eu ir lá pro tópico de número 1, que é o que significa o batismo no Espírito Santo. Gente, a gente viu isso aqui, inclusive no Interagindo, tá? Ele coloca isso aqui com uma certa clareza, e ele cita aqui, antes da gente entrar nos subtópicos de abordagem, ou nos pontos de abordagem, tá? Pontos fica melhor, né? Ou nos pontos de abordagem, ele vai dizer o seguinte, que no Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa, e batismo com o Espírito Santo é outra coisa, ok? Totalmente distinta uma das outras. Uma é concedida por Cristo e a outra é concedida pelo Espírito Santo. Suma, as duas são concedidas por Cristo porque o Espírito Santo foi enviado pelo Cristo também. Então vamos lá. O primeiro tópico,
apresenta para nós aí no número 1, o seguinte: o fenômeno do Pentecostes. É um fenômeno. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, foi um fenômeno extraordinário, lindo demais. Ok? Maravilha. E o autor aqui diz-nos, e a Bíblia também corrobora com essa autenticidade, confirmando isso aqui literalmente, de que é Jesus quem batiza. E quem faz essa declaração é João. João diz que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, Mateus 3,11. Fato. Eu batizo com água, mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. Ele vos fará mergulhar no Espírito Santo e no fogo. Maravilha, lindo demais. Meu Deus do céu. E aí ele continua colocando aqui que esse batismo com o Espírito Santo é classificado como um revestimento de poder, e é de fato. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, declara isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Lindo demais. Mas recebereis poder. Então, o Espírito Santo é o poder que veio do alto, não esporadicamente, não apenas para habilitar e depois voltar, mas para ficar como promessa. Promessa essa feita por Joel, profetizada por Joel, capítulo 2, versículo 28, e confirmada pelo próprio Jesus. Coisa linda demais, linda demais, linda demais. E qual era a importância que os discípulos deveriam dar para receber? Ficar onde Jesus mandou, tá bom? Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Professores, esmiuçem o resto. Minha pauta já foi apresentada, deixa eu ir para o número 2. As duas bênçãos distintas, pelo amor de Deus. O autor coloca aqui quem nasceu, olha só, quem nasceu de novo no Espírito Santo, tá? Quem nasceu de novo no Espírito Santo, quem nasceu de novo no Espírito Santo, pelo amor de Deus. Quem nasceu de novo no Espírito Santo, e isso aqui é ensinado, a Bíblia ensina isso, sobre esse nascimento, né? E uma vez que o crente nasce, tá? O autor diz aqui que isso é uma verdade ensinada, uma verdade com clareza, tá? Ensinada no Novo Testamento, maravilha. E ele coloca dizendo o seguinte, que o Espírito habita em todos os crentes. Pega isso aqui. O Espírito habita em todos os crentes. Lembra que eu entrei e falei no início aqui sobre nós nos dividimos em duas classes, pentecostais e tradicionais? Pois é, aqui o autor, parece que é uma coisa linda isso aqui, meu Deus do céu. Olha o que ele fala aqui: todos temos o Espírito Santo, sejam eles pentecostais ou não. Esse ou não a gente já sabe quem é, tá? Sejam eles pentecostais ou não, todos eles têm o Espírito Santo. Esse ou não aqui está falando dos tradicionais, tá? Não é do mundo não, tá bom? Quem não tem o Espírito Santo, esse não é de Cristo. É simples assim. Quem não tem o Espírito Santo, esse não é de Cristo e nunca provou a conversão, tá? De fato, nunca provou a conversão de fato, ou seja, nem sequer viveu isso, né? Tá bom, meus queridos? Então, ele vai dizer, então aqui, conforme nós colocamos lá em cima, na sua prévia de introdução do tópico, ele fala que são duas coisas distintas, batismo com o Espírito Santo e conversão, são duas coisas distintas. Ele volta a falar isso aqui novamente. Tá bom? Muito bem, então vamos sair agora e vamos para o número 3. O número 3 vai dizer o seguinte: conceito teológico. Isso aqui é muito importante. Ele vai colocar em evidência que ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço
na obra, no trabalho, ok? Inicia o crente no trabalho. Então, se o batismo com o Espírito Santo é para você trabalhar, para você fazer a obra, tem nada a ver com salvação. Salvação é distinto disso aqui. Tá? Ou seja, é um complemento para dar evidência à salvação, mas a salvação já veio. Quem trouxe a salvação para você foi Cristo. Tá? O Espírito Santo ele não muda isso aqui não. Ele faz questão de frisar isso aqui. Os dons que ele coloca na igreja, os frutos, aliás, o fruto que ele faz nascer dentro da igreja é para autenticar isso aqui. Ok? Então vamos lá, deixa eu continuar. Ele vai dizer aqui que esse batismo com o Espírito Santo, se eu não me engano a gente já falou, esse batismo com o Espírito Santo significa ser revestido do poder do alto. Falamos sobre isso já. Tá bom? Meu Deus do céu. Para que vem esse poder? O que o versículo Atos 1:8 diz? E ser-me-eis testemunha. É para quê? Para pregar o Evangelho, para dar continuidade à obra. É para isso. Tá bom? Muito bem. E é uma experiência que ocorre na vida do elemento que já foi regenerado. Então, pega isso aqui. Batismo em água é para quê? Para arrependimento de pecados. Ou seja, se o batismo em água é para arrependimento de pecado, o elemento é transformado, é confirmado, é restaurado aqui, porque aceitou o favor de Cristo. Aceitando o favor de Cristo, salvação lhe proporciona restauração. E uma vez que esse elemento é restaurado do seu estado, o Espírito Santo que está convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, e quando ele aceita essa condição oferecida pelo fator graça, oferecida pelo fator misericórdia, ele então é regenerado. E regenerado ele está pronto para quê? Para ser batizado com o Espírito Santo. Coisa linda isso aqui. Vamos lá? Vamos lá. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Deixa eu ir lá para o tópico de número 2 da lição, e o tópico de número 2 da lição vai falar sobre o propósito do batismo no propósito, gente. O propósito do batismo no Espírito Santo. Coisa linda isso aqui. Dentro desse tópico nós temos três números, né? Número 1, 2 e 3. O número 1 vai falar sobre finalidade, o 2 vai falar sobre capacitação do Espírito, e o número 3 vai falar sobre uma necessidade real e atual. Lindo isso aqui. Vamos lá. O que, pastor? É um propósito, a gente vai falar do propósito do batismo. Eu não sei porque que se... Deixa eu ficar quieto, né? Dá vontade, gente, de falar, pelo amor de Deus. Ele vai dizer que, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, tá? Não é salvação. E mais uma vez ele coloca em evidência, são experiências distintas, salvação, batismo. Tá? Não vou repetindo aqui o que já foi falado. Não, vamos direto para a finalidade. Bom, o propósito central da finalidade é capacitar. Finalidade, capacitar. Finalidade, revestir. Finalidade, autenticar o crente. Finalidade, transformar a mensagem que o Senhor nos dá em poder, tá? Poder de persuasão, de convencer as pessoas. Então essa necessidade aqui é capacitação. Veja bem, a finalidade aqui é capacitação também. Então vamos lá. Ele vai colocar aqui algumas letras para a gente. Olha o que a finalidade traz para a gente. Poder para uma vida santa. E mais uma vez a gente fala de serviço, fala de obra, além de uma vida santa. Segundo, ou letra B, purificar e santificar. Purificar pelo fogo, santificar, separar do pecado. Meu Deus do céu. E isso acontece, ele coloca em evidência o batismo no fogo, purificação e santificação. Meu Deus do céu, lindo demais. E aí na letra C ele fala sobre esse poder, essa finalidade, revestir o crente do poder de Deus. A finalidade, revestir o crente do poder de Deus, transformar o crente num ser cheio do Espírito Santo. Coisa linda. Para quê, pastor? Quase que eu enrolo agora. Para que, pastor? Para proclamar, letra D,
para anunciar, para testemunhar, para falar do Cristo. Lindo demais isso aqui. Então a finalidade é essa: capacitar com poder, tá? Capacitar com poder, deixar o crente cheio do Espírito Santo, revestir o crente, pelo amor de Deus. É isso aí, crente. Pega a visão, deixa eu ir lá para o subtópico de número 2, ou número 2, vamos lá. Capacitação do Espírito Santo. Literalmente aqui a gente fala sobre a capacitação, tá? E o autor coloca aqui mais uma vez a evidência do batismo. Ele vai dizer, olha, batismo significa imersão. Automaticamente, imersão é o mesmo que mergulhar. Se é o mesmo que mergulhar, então batismo significa mergulhar. Coisa linda. E João usa essa expressão para tratar do derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo é visto como esse mergulho, essa imersão. E quem faz isso na vida do crente é o próprio Jesus Cristo. João deixou isso muito claro. Da mesma forma como ele batizava para o arrependimento de pecados, Jesus é quem batiza para revestimento de poder. Coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Oh, Jesus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Então, mais uma vez, a gente vai ver que a imersão do elemento, tá? Do crente, através de Jesus, no Espírito e no fogo, é para quê? Para que esse elemento, a gente fala mais uma vez, para que esse elemento agora não venha a ser capacitado mais ainda. Para quê? Para os mistérios e revelações de Deus. Jesus. Para que o poder esteja na vida deles. Faz-me lembrar Atos capítulo de número 4, quando os crentes estão sendo assolados e estão vivendo agora, buscando refúgio dentro das suas casas, não por medo. E eles entram dentro das suas casas, mesmo sabendo das afrontas, mesmo sabendo do perigo que era estar do lado de fora. Mas dentro de suas casas, eles estão orando, estão clamando, estão pedindo, estão implorando, estão invocando os céus, trazendo Deus para perto e dizendo: queremos poder, derrama teu Espírito sobre nós, queremos poder. Para quê? Para dar continuidade à pregação da tua palavra. Dá-nos poder para continuarmos pregando, para continuar fazendo milagre, para continuar fazendo, meu Deus do céu, olha para quê? Para quê e por que esses crentes estão orando? Pelo amor de Deus. Então aqui a gente já abre um leque para dizer que batismo com o Espírito Santo não é para tu vir para a igreja, sentar e falar meia dúzia de línguas estranhas e ir para casa, não, querido. Não. Batismo com o Espírito Santo é para cumprir o propósito da eclésia, expressão essa que significa chamados de dentro para fora. Ou seja, batismo com o Espírito Santo, recebe aqui dentro. Para quê? Para pregar lá fora. Recebe aqui dentro, para ser canal lá fora. Pelo amor de Deus, coisa linda. O Espírito Santo é lindo demais, lindo demais, lindo demais. Isso que eu acabei de falar atualiza isso aqui, que é o número 3. Atualiza, é atual isso aqui, pelo amor de Deus. Uma necessidade real. Não deixa de ser leal também, né? Real e atual. Meu Deus do céu. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Tá? Por quê? Porque os discípulos precisavam de quê? Precisavam dessa capacitação, precisavam desse poder, precisavam que as suas mensagens fossem transmitidas com poder, com força, com eficácia e convencesse o pecador. Olha que coisa linda. Deus do céu. Pastor, como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Eu estou aqui curioso, eu quero saber como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo. Coisa linda de Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho aqui uma pauta, deixa eu ver. Ui, eu tenho sim aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu apresentá-la aqui para vocês. Segura só um pouquinho aí, só um pouquinho. Olha só, na minha pauta aqui, o que eu botei aqui, praticamente já falei tudo isso aqui, ó. A finalidade de capacitação para a obra, para uma vida santa, para uma vida purificada, revestida plena do poder de Deus, cheios literalmente do Espírito Santo. Motivos da finalidade: proclamar a Cristo com ousadia e
trepidez, tá? Como fizeram os primeiros crentes, como fizeram os primeiros conversos. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Dentro da capacitação que nós falamos, nós colocamos aqui também outro comentário. O termo batismo, imersão, batismo, então quer dizer mergulho, mergulhado. Falamos sobre isso, não vou voltar a falar. E aí a gente vai para o número 3. Vamos lá, no número 3, deixa eu pegar aqui o que eu coloquei aqui, que está mais fácil para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Uma necessidade real e atual, que é o nosso ponto de número 3. Os discípulos precisavam desse revestimento, como já disse, tá? Para que as suas aplicações, suas mensagens fossem revestidas de poder, a fim de convencer o pecador, pelo amor de Deus. E aí nós paramos na pergunta, como receber esse batismo? Primeiro eu preciso saber que quem batiza é Jesus, tá? Então, se Jesus é quem batiza, pega isso aqui. Todos os crentes, segundo o autor da lição, ele diz, todos os crentes devem buscar. Então, se você está buscando, segura aí. Como receber? Pega isso aqui. Como receber? Através de um coração. Olha, é isso aqui que eu estou respondendo agora. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Receber através de um coração contrito, sincero, quebrantado, arrependido. Pelo amor de Deus. Como é que está teu coração? Como é que está teu coração? Meu Deus do céu, está arrependido, está contrito, está quebrantado, está pedindo, está buscando, está implorando? Ah, meu Deus do céu, ai Jesus Cristo, que é isso? Recebe. Como receber, pastor? Como receber? Através de um coração contrito, sincero, quebrantado e arrependido. Não para somente aí não. Ó, muita oração, muito comprometimento na palavra, ok? Ó, ajuda muito, meu Deus do céu. Oh Jesus, faz-me lembrar aqui, sabe de quem? De Abacuque na sua oração. Deus, olha que coisa linda a oração desse homem. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Coisa linda isso aqui. Sabe o que ele começa dizendo? Ele começa dizendo, eu ouvi falar de ti. A tua fama chegou até mim, eu ouvi falar de ti. Eu não estava lá no episódio do deserto, eu não estava lá no episódio do Mar Vermelho se abrindo, eu não estava lá nos momentos de manifestações sobrenaturais que o Senhor operou sobre a vida daquele povo. Eu não vi a nuvem, eu não vi a coluna de fogo, eu não vi o Sinai fumegando, eu não vi a terra tremendo, mas a tua fama chegou até mim e eu temi. Meu Deus do céu, e eu acrescento aqui, eu, se estivesse no lugar dele eu diria, e eu temi e tremi diante de ti, pelo amor de Deus. Isso é verdade. Por quê? Porque eu vejo um Israel, tá? Nação israelita, eu vejo um Israel completo, tremendo, não é só tendo temor não, é tremendo, tá? Tremendo diante do Sinai fumegando e dizendo, Moisés, fala tu, porque se Deus falar a gente morre. Meu Deus do céu, que é isso, gente? Ô Espírito Santo, eu te amo. Então, para receber batismo com o Espírito Santo, santifica a tua vida, entre em oração, santifica a tua vida, entre em oração, leia a palavra, busca a palavra. Quer fazer o jejum? Pode fazer também. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa juventude de hoje precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse povo de hoje, essa geração de hoje precisa viver o avivamento de Deus. Essa geração precisa sentir o que é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo uma juventude dentro da casa do Senhor transviada. Nós estamos vivendo dentro da casa do Senhor um pensamento libidinoso, falso. Nós estamos tendo dentro do nosso meio crentes se dizendo crentes e não são crentes coisa nenhuma. Essa é a verdade. Pronto. Precisamos de um avivamento. Ok? É por isso que eu começo a entender um pouco a mente dos formalistas. Não sou formalista, mas começo a entender um pouquinho. Sabe por quê? Quando aqueles que têm a oportunidade de buscar o batismo com o Espírito Santo dão-se aos exageros. Preferem meia dúzia de grito do que meia hora de palavra.
palavra, tá? E é perigoso ainda, porque, pelo amor de Deus, Jesus, não me lembra essas coisas não, Espírito Santo. Se eu voltar para cá para a lição, eu falei que, olha só, ainda vou dar um recadinho aqui ainda para os nossos professores. Então, não posso estar enquadrado, né, Espírito Santo? Vamos lá. Jesus, isso aqui é lindo. E aí? Bom, como receber? Já sabe, né? Para finalizar, além disso que eu já disse, tá? Um coração sincero, quebrantado e arrependido, de uma fé concreta na promessa, tá? E no objetivo da promessa. Então, para eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu preciso crer na promessa, tá? Eu preciso saber o propósito da promessa na minha vida, o que ela vai fazer comigo, ok? Claro, quem busca o batismo com o Espírito Santo já sabe que não vai ser o mesmo de jeito nenhum. Tá? Bom, vamos lá, meus amigos, vamos lá. Tópico de número 3. Vamos falar do tópico de número 3. O recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Gente, esse tópico aqui é lindo, porque vai falar das línguas. Vai falar justamente sobre uma das questões que entra muito em debate. É possível, não é possível? Aconteceu, não acontece, ou acontece, como é que é? Então isso aqui é muito importante. Vamos lá. Bom, o autor coloca em evidência aqui que nem todos os crentes em Jesus serão batizados no Espírito Santo ou são batizados no Espírito Santo. Isso é um fato. A gente vê isso dentro da própria Bíblia, para ser mais exato, quando Paulo se encontra com Apolo. Apolo, que era um grande pregador, já antes de ser batizado com o Espírito Santo, Paulo lhe pergunta se ele conhecia, ele vai dizer que não conhecia, que não sabia quem era, né? E aí Paulo ora por ele e ele recebe o Espírito Santo, é batizado pelo Espírito Santo, enfim. Os próprios discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, a atuação maior do Espírito Santo, eu já disse isso, era sobre Jesus, tá? Inclusive aqui na lição tem um tópico que o autor coloca aqui dizendo que os discípulos já tinham a eternidade e já tinham o Espírito Santo. Calma aí. Eu fui lá em Lucas, João, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, para a gente não entrar em Lucas 10, 20 e João 20, 22. Tá? No 22, Jesus está se apresentando a eles após ressuscitar. Tá? Eles estão escondidos. No 10, 22, é isso? Tá? 10, 20 de Lucas, não é isso que a gente vê. Tá? Não é isso que eu vejo ali. Jesus está falando com eles e o Espírito Santo está agindo sobre a vida de Jesus. Bom, me encontrarei se quiser, mas eu não vejo isso aqui. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês achar que eu estou falando besteira. Vamos lá. No Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo antes do dia do Pentecostes. Calma aí. Lucas 10, 20 não menciona isso aqui. Se os discípulos já tinham a vida eterna, então Judas não é condenado? Calma aí. Eles não tinham a vida eterna. Eles estavam diante daquele que podia dar a vida eterna. O fator seguir em frente, confiando e acreditando, é o que nos proporciona a eternidade. Então, os discípulos aqui não tinham a vida eterna, não. Então, se eles tinham a vida eterna, então Judas já tinha a vida eterna. Traiu Jesus, já tinha a vida eterna. Vendeu Jesus, já tinha a vida eterna. Para. 20 de João 22, sim, eu concordo em parte. Por que eu concordo em parte? Porque aqui eles estão escondidos, fugindo com medo depois do episódio da prisão de Jesus. Quando isso acontece, 3 dias depois, Jesus ressuscitado aparece para eles. Eles estão escondidos ainda. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo. Porque estavam vivendo com medo literalmente de aparecer. E aí Jesus aparece para eles, né? Aparece para eles
vai soprar sobre eles e vai dizer: recebei o Espírito Santo. Pega isso aqui. Recebei o Espírito Santo. Aqui sim, desse momento em diante, os discípulos passam a ter contato e viver experiências com o Espírito Santo. Literalmente. Tá? Literalmente. Literalmente. Tá bom? Então aqui sim eu concordo. Nesse ponto aqui eu concordo. Tá? Eles já tinham o Espírito Santo, mas depois desse episódio. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Eu precisei vir aqui porque ele coloca aqui: nem todos os crentes de Jesus são batizados no Espírito Santo. Sim, eles tinham o Espírito Santo. E a pergunta é: eles eram batizados no Espírito Santo? Bom, se eles, ao receberem o Espírito Santo, já fossem batizados, não precisava falar em línguas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não precisava. E você vê que ali a clareza dos fatos declara com toda a propriedade: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quem que estava lá dentro? Tirando Judas, que já estava morto, os discípulos. E 120 conversos, aproximadamente. E aí? Ok? Beleza? Posso continuar? Então vamos nessa. Bom, mas como ele diz aqui, nem todos são batizados no Espírito Santo, a gente tira pelos nossos irmãos, tá? Pois é, os nossos irmãos. E não é porque eles não são que eles não têm o Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo. Não sei se eu já disse aqui, mas se eu não disse, eu digo agora. Pode não ter o Espírito Santo como nós temos, no sentido de modo pentecostal, fogo puro, tá? Mas tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não vem para, quando ele é enviado por Jesus, ele não vem apenas para revestir a igreja, ele não vem apenas para capacitar a igreja, ele não vem apenas para dar dons para a igreja, nem fazer a igreja gerar fruto, não, ele vem sim para convencer em primeira mão, para justificar e para livrar da condenação. Pegou a visão? Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vem para nos confirmar, por meio da convenção, de que somos novas criaturas, regeneradas, batizadas no seu poder, na sua graça, mergulhadas, melhor dizendo, na sua graça, no seu poder, na sua unção. Oh meu Deus, Espírito Santo, deixa eu voltar para cá, Espírito Santo. O negócio vai ficando bom, a gente quer ir embora. Vamos lá. Número 1. As outras línguas. Chegamos nela. Chegamos nelas. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Nem todos os cristãos alcançarão o batismo com o Espírito Santo. Nem todos. Vou falar em língua aqui que ele usa o termo glossolalia, tem que falar devagar, porque senão enrola a língua, a gente fala em mistério. Não são línguas legíveis. Ele bota um nome ali estranho pra caramba pra falar. Não vou falar esse troço não. Vai enrolar a língua ali, não vou conseguir falar. Ele fala que a evidência física, meu Deus do céu, a evidência física do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. A evidência física é o falar em línguas. Escuta isso aqui. Bom, nós hoje, por exemplo, não precisamos necessariamente ouvir línguas estranhas dentro do ambiente para dizer que o Espírito Santo está operando. Não precisamos. Basta um dos 9 dons se manifestar e a gente sabe que ele está atuando. Quando a gente vê fruto numa pessoa, a gente vê o Espírito Santo atuando, a gente sabe que é o Espírito Santo, tá? Então a gente, depois que você passa a ter experiência com o Espírito Santo, você sabe que ele está agindo, tá? Mas a evidência da sua manifestação em nível, em sentido de batismo, é a língua. A língua evidencia.
Podem concordar ou discordar, pode dizer que sim, pode dizer que não, mas a evidência é a língua, não tem jeito, não tem para onde fugir. Alguém, eu disse que eu ia falar sobre isso, alguém disse assim, uma linha teológica diz assim, basta você manifestar um dos 9 dons que você já é batizado com o Espírito Santo. Ele disse, não é. Então Apolo era. Oxê, pelo amor de Deus. Então os discípulos que estavam com Jesus eram. Calma aí, pelo amor de Deus. Só Jesus na causa, misericórdia. Não eram. Tá? Porque a evidência física, não foi eu que derramei a evidência física como fator principal, o falar em língua lá em alto, não foi eu, foi o Espírito Santo. Se fosse eu, tudo bem, mas o Espírito Santo derramou, foi ele, foi Deus, foi ele. Ó, ei, estou presente. Aqui, ó, sinal da minha presença. Então, toma aí, vai falando. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, diz o texto. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meu Deus do céu, só Jesus. Essa lição é assim, rapaz, misericórdia. O Espírito Santo mexe muito com a gente. Bom, nem todas as pessoas alcançarão o batismo, mas mesmo assim, isto não lhes isenta da presença do Espírito Santo. Não isenta mesmo, tá? Da presença do Espírito Santo. Ok? Lembrando que o batismo com o Espírito Santo, quando a gente usa o termo batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, a expressão que usamos dentro da Bíblia Sagrada é o dom. A palavra dom, que significa presente, dádiva, pelo amor de Deus. Escuta isso aqui. Olha só, dom no singular. Quando diz dom no singular, se refere ao batismo no Espírito. Já vimos o significado, então automaticamente é um presente, é uma dádiva que recebemos do Espírito Santo, a presença dele sobre nós, a ele tomando conta de todo o ser, fazendo do ser humano sua casa, seu habitat. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? E o que é o dom do Espírito Santo então, pastor? O dom, o batismo, não é os dons no plural, os dons são capacitórios, são poderes, ok? Eu estou falando aqui do dom, eu estou falando aqui do batismo, do mergulho, tá? Se você preferir, tá? E o que é o dom? O dom é capacitório, é capacitação sob a vida dos crentes. Para quê? Para que os mesmos venham se tornarem instrumentos, canais, como a gente já falou aqui. E volto a dizer, o versículo de número 8 de Atos 1 corrobora isso com o que eu estou dizendo. Recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós. Olha que coisa linda, pelo amor de Deus, lindo demais isso aqui, tá? Meu Deus. Então vamos lá, as outras línguas. Número 1, as outras línguas. A primeira evidência de sua presença foi marcada por 3 fenômenos. E o autor vai falar sobre esses 3 fenômenos, ou melhor, ele vai falar de um fenômeno, mas ele coloca essas 3 evidências que eu citei aqui, lá no subtópico de número 3, ou no número 3, ok? Bom, deixa eu falar aqui sobre esses 3 fenômenos que acontecem no dia do Espírito Santo, no dia em que ele desceu, no dia em que Jesus o envia para a igreja, no dia em que ele vem capacitar a igreja. E quais são? Primeiro, escute, a gente vê 3 fenômenos em evidência. O primeiro, um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa, pelo amor de Deus. Segundo fenômeno, se manifesta neles após o vento, ou seja, após o barulho que parece um vento, tomando todo o ambiente. Após esse acontecimento, esse primeiro fenômeno, o segundo fenômeno, eles vão começar a falar em outras línguas. E essas línguas que aparecem dentro do templo, que é o segundo fenômeno, são chamadas de línguas repartidas como que de fogo. Pega a visão, ok? E após esses 2 fenômenos,
as portas se abrem, e quando as portas se abrem, as línguas repartidas como que de fogo, agora se tornam em línguas estranhas, línguas essas que passam a serem compreendidas por todos aqueles que estão confusos do lado de fora, estão espantados do lado de fora, estão assim olhando atônitos, flutuando, oh meu Deus do céu, porque eles estão entendendo o que eles estão falando, e já falamos sobre isso, aleluia, Espírito Santo. Três fenômenos, meu Deus do céu. E dos três fenômenos, falar em língua, o falar em língua, eu tenho que falar devagar, o falar em línguas é o que evidencia, tá? o nosso credo de, ou melhor, a nossa declaração, deixa eu melhorar isso aqui, tá? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial. Aí me vem um bando de irresponsáveis que não respeita a minha fé, que não respeita a minha crença, que não respeita o fato de eu aceitar o batismo com o Espírito Santo, querer mudar a minha concepção. Se está escrito na Bíblia, se tem pauta na Bíblia, se tem versículo na Bíblia, aí vem querer mudar, vem querer dizer que não. Professor, escuta. Professor, eu não sei qual é a tua linha, de pensamento, mas entenda uma coisa, não sei qual é a tua linha de raciocínio, tá? Não sei se você aprendeu lá na casa de fulano, lá, não vou dizer nome aqui por uma questão de ética, não sei se tu aprendeu lá, o elemento que rebateu, faço aqui até uma declaração, né, a um amigo meu, pastor, amigo meu, que a sua tese foi a defesa do movimento pentecostal, tá? Esse amigo aqui, ó, tem meus parabéns, tá? Por quê? Porque estão trazendo professores de fora com outro pensamento, com outra ideia. Eu sou arminiano, eu sou como é que fala? Luterano, eu sou sei lá o quê, eu sou calvinista. Meu irmão, o problema é seu, tu pode ser o que tu quiser. Eu sou cristocêntrico, a verdade é essa. Ah, pelo amor de Deus, eu sou calvinista, eu sou isso. Meu irmão, eu não tenho nada contra você. Eu gosto de Calvino, gosto de estudar a história de Calvino, gosto da história de Calvino, mas pelo amor de Deus, não sou calvinista não. Eu gosto de Armínio, não sou arminiano não, meu querido. Eu sou cristocêntrico. Não foi Calvino que pregou o evangelho para mim não. Não foi Calvino que me convenceu do pecado não. Quem me convenceu do pecado foi o Espírito Santo. Não foi meu Deus do céu, Armínio que me falou da justiça de Deus, não. Foi o Espírito Santo, foi a palavra, foi a Bíblia. O mesmo elemento que teve a capacidade de ir lá cavar na Bíblia a informação, você tem, eu tenho. Faz a tua história, marca o teu tempo. Para de viver o tempo dos outros, vive o teu, vive a tua história. Ah, me desculpa, pelo amor de Deus. Ah, eu fico chateado com essas coisas, vem querer mudar aqui. Não vai mudar nada, meu irmão. Ah, vai mudar a tua história, vai mudar você. Quando o Espírito Santo te pegar, eu quero ver. Ah, eu quero ver. Ah? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Falei pronto, falei mesmo, falei e está falado. Não quero saber se vai ficar com raiva não. Não quero saber teu pensamento também não. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Se a evidência é a língua, eu creio. Tá? Se a evidência fosse qualquer outro dom, eu estava crendo também. Porque eu creio no sobrenatural. Eu creio em Deus. Eu estou aqui para viver Deus, não estou aqui para viver o que tu acha, o que tu pensa. Professor, se liga na deixa que eu estou dando. Pega a visão, tá? Pega a visão. O que não falta aqui é versículo para você comprovar, tá? A evidência. O que não falta aqui é Bíblia para você comprovar. Eu também acredito nas 5 solas. Eu acredito nisso, gente. Eu também creio, pelo amor de Deus, gente. José também é teólogo. E aí? Muda alguma coisa? Ah, pelo amor de Deus, deixa eu bolar. Vamos lá. Estou falando em línguas, né? Ô Espírito Santo. Te amo, viu?
Bom, desses três fenômenos, o fator que ele apresenta como principal é o falar em línguas. E esse falar em outras línguas, segundo ele mesmo, continua operando até os dias atuais. E conforme a gente viu lá na nossa leitura diária, a manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. Coisa linda, pelo amor de Deus. Está vendo que eu falo com a leitura diária ajuda? Ai, Jesus, desculpa, eu fico um pouco emocionado, sabe? Vamos lá, deixa eu centralizar aqui. Bom, assim o falar em línguas passou a evidenciar a presença e a manifestação do Espírito Santo. Falei sobre o nosso credo bleiano, que primazia aí a evidência inicial. Lindo demais. Deus. Bom, nesse tópico aqui, nesse subtópico aqui, nesse número 1 aqui, ele fala sobre os frutos, ele fala sobre os dons, tá? E entenda uma coisa, fruto para mim é obra, sabe? E dons, pastor? Dons para mim são capacitações poderosas. Fruto é obra, dons são manifestações poderosas, ok? Operadas pelo Espírito Santo. Mas o falar em língua, para a gente fechar aqui e partir para o número 2, mas o falar em língua era quem evidenciava a sua manifestação. Está escrito aí na lição. Foi na casa de Cornélio a evidência do falar em língua que apareceu primeiro. Foi em Atos dos Apóstolos, dentro do templo, que o falar em língua evidenciou a presença do Espírito Santo. Até porque ele vai dizer que os outros dois fenômenos, lá no tópico de número 3, os outros dois fenômenos não acontecem mais. Somente o falar em língua permanece até os dias atuais. Bom, eu preciso falar das funções das línguas. O 3 a gente praticamente já falou sobre ele, mas vamos falar ainda um pouquinho mais. Sobre as funções da língua. As funções das línguas é sinalizar, isso aqui a gente resume, sinalizar a presença do Espírito Santo. Tá? Fiquem à vontade, a gente aqui viu mais uma vez a casa de Cornélio em evidência, tá? Fala sobre a manifestação na casa de Cornélio, do Espírito Santo na casa de Cornélio, tá bom? Temos aqui as pautas apresentadas em 1 Coríntios 14, 16, 17, depois 1 Coríntios também ainda, né? Capítulo 12, enfim, essas pautas apresentadas dentro da Bíblia vão mencionar sobre a questão das línguas. E uma das coisas importantes que a gente destaca aqui é o seguinte: o falar em línguas, meus queridos, o falar em línguas é o único dom dos 9 apresentados pelo Espírito Santo, é o único dom que quando o crente fala, edifica a si mesmo. É o único dom que fala da edificação própria do crente. E é por causa disso que Paulo coloca aqui, o autor coloca para a gente essa pauta de abordagem, de ajuda até, dizendo que o desejo de Paulo era que todos falassem em língua. Por quê? Porque Paulo sabia dos benefícios que era falar em língua. Então, falar em língua, sendo o único dom que edifica, a gente descobre quão benéfico é este dom na vida do crente. Quão importante é esse dom na vida do crente. Escute isso. De todos os dons que se manifestam, a gente vê glória, maravilha, poder, presença. A gente vê tudo de Deus. Mas, quando você fala em língua, quando você está debaixo de uma autoridade falando em língua com Deus, você sai da sua dimensão física e entra dentro de uma dimensão espiritual. As coisas mudam, o ambiente se transforma. Só quem vive sabe o que é. Só quem vive sabe o que é. Quem não vive nunca saberá. Ok? Não adianta eu querer discutir com quem não sabe, com quem não viveu, não adianta. Só quem vive sabe o que é. Está totalmente debaixo das línguas estranhas conversando com Deus. Ou, se você preferir, tirando estranhas, já que estranha no sentido lá é estrangeiras, e era compreensível, aqui a gente pode colocar, não tem nada a ver com língua de anjo também não, tá?
porque é uma língua que nem os anjos entendem, somente Deus entende, pelo amor de Deus. Somente Deus entende e em mistérios fala com Deus, disse Paulo. Por isso ele deseja, eu queria que todos falassem, meu Deus do céu, porque ela edifica o crente. Maravilha. Acho que eu já posso sair desse número 2, né? Posso. Elas sinalizam, né? Falamos sobre isso. Bom, vamos lá. Atualidade das línguas. Subtópico de número 3 ou número 3. Eu estou conseguindo mudar aos poucos, né? Já deu para perceber. Eu estou evitando falar subtópico. E me atrapalha com o tópico. Então estou falando aqui os pontos, né? Número 1, 2 e 3. Está mais fácil. Vamos lá. A promessa de ser batizado com o Espírito Santo é para toda a igreja. A promessa do batismo é para toda a igreja. Pastor? Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O texto não diz sobre Israel apenas. Não. Sobre toda a carne. Essa expressão aqui está dizendo, não farei acepção de israelita ou de gentil. Uma vez que Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, em sua carta, no capítulo 2, ele coloca os gentios dentro da chamada conversão, alcançados pelo Cristo, regenerados pelo Cristo, e agora feitos membros da grande família de Deus, aleluia. E aí nós estamos inseridos na promessa da efusão do Espírito Santo, dita por Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro pega essa fala após ser totalmente impactado e está totalmente possuído pelo Espírito Santo, e ele vai dizer, o que vocês estão vendo aqui foi profetizado por Joel, e o que ele profetizou foi que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Coisa linda de Deus, pelo amor de Deus, gente. Espírito Santo, lindo, 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 lindo demais. Obrigado. Eu sei que muitos mestres estão aí empenhados, muitos, são poucos, são muitos, cada um melhor do que o outro, Senhor. Eu tenho visto cada um melhor do que o outro, cada um mais preparado que o outro, cada um mais forte que o outro. Sabe, eu fico feliz, Deus abençoe, todos esses mestres estão aí, sabe, se esmerando, trabalhando de forma copiosa para apresentar essa lição. Eu, entre eles, sou o menor de todos, mas eu te adoro, eu te magnifico, eu te exalto, eu te amo, Espírito Santo, aleluia. Deixa eu tentar falar aqui, vamos lá. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, meu Deus do céu, aleluia, vem interceder por mim, aleluia, Deus, maravilha, oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Deixa eu terminar isso aqui, gente, não fica tempo ali demais, até 28, vamos lá. Atualidade das línguas. A promessa é para todos, engloba todos em todos os lugares e em todas as eras. A promessa é para todos. Meu Deus do céu. É impossível não haver batismo e não haver línguas, é impossível, é impossível. O autor diz aqui
que para o batismo com o Espírito Santo, as línguas são inseparáveis deste fenômeno. Meu Deus do céu. São inseparáveis. E ele aqui fala do que eu já disse, dos 3 sinais que eu chamei de fenômenos lá em cima. Ele coloca aqui, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Tá? Somente o falar em outras línguas, que nós conhecemos hoje como línguas de mistérios, porque quem fala em línguas fala em mistérios com Deus, e só Deus entende. Aleluia. É o único que permanece. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Obrigado. Professores, amigos lindos, por favor, fiquem à vontade. Eu vou para a conclusão. Vamos lá. Alunos, deixem o Espírito Santo usar vocês quando os professores começarem a serem usados por Deus dentro de sala. Amigos professores, não deem vazão às formalidades, deixa o ambiente ser transformado pelo Espírito Santo. Deixa o ambiente ser transformado pelo Espírito Santo. É uma experiência linda, distinta da salvação, mas é uma experiência linda, inigualável, incomparável, capacitória, fortalecedora, com o cunho de te tornar mais forte, mais capaz, de resistir mais, sabe, de combater mais forte, de lutar mais forte contra os embates. Oh, meu Deus! Em meio às adversidades, em meio às pandemias, em meio aos conflitos seculares, em meio a tantas coisas, você vai se tornar vitorioso. Você vai sair vitorioso, você vai sair fortalecido. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito Santo, a sua carne até pode ser abatida, mas não é vencido. Ah, meu Deus do céu, não é derrotado, não é. Você só é derrotado se você quiser ser derrotado. Meu Deus do céu. Bom, e a gente termina aqui o que essa manifestação do Espírito Santo é, atual e concedida a quem a buscar com fé. Pega isso aqui, a quem a buscar com fé. Eu falei disso já. Com obediência, olha só, humildade e persistência. Ajuda, né? No que já falamos aqui. Cujo sinal visível físico é o falar em línguas. Que Deus abençoe a todos. Que essa aula seja linda nas vossas classes, nas vossas salas, aonde vocês forem aplicar, que haja do Espírito de Deus total liberdade para Ele operar. Espírito Santo, muito obrigado, abençoa meus professores, abençoa os nossos alunos, abençoa os nossos amigos que vão estar entrando nesse canal, que vão estar assistindo esta aula e compartilhando. Abençoa, porque muitos precisam, assim Deus, ouvir um pouco mais dessa maravilhosa graça que é o batismo. Deus abençoe, beijo no coração de todos e até a próxima.